Fala galera, fala nação rubro-negra. Gente, realmente tá difícil para o Flamengo engrenar esse ano, hein? Eu sei que a altitude é triste, a derrota de ontem não é o problema do Flamengo, né? A galera da ESPN vai até analisar aqui o jogo, porém a gente sabe como é difícil jogar em La Paz, como é difícil você conseguir uma vitória. Porém, a questão não é hoje. A questão é que o Flamengo não apresenta um bom futebol há algum tempo. Hoje, se o Milionários venceu o Palestino, o Flamengo ficaria fora da classificação da Libertadores. Está complicado ser classificado pela Libertadores? Até acho que não. Faltam 3 jogos, 2 em casa. Primeiro lugar do grupo, na minha opinião, muito difícil, muito difícil. Vai depender do Bolívar cair muito nos últimos 3 jogos, tá? E isso está aparecendo muito ano passado, hein? Essa Libertadores está muito similar ao ano passado, onde a gente classificou em segundo, depois pegamos lá o Libertad, né? E tomamos na cabeça. Então, realmente, o Flamengo tem que melhorar, tem que correr atrás, porque o negócio não está muito bom. Eu entendo a filosofia, eu entendo a parte clínica, eu entendo que tem que poupar, eu entendo que tem que revezar os atletas, só que o Flamengo está revezando demais. O Flamengo está fazendo algo... Nós estamos apenas em abril, gente. Nós estamos em abril ainda. Geralmente o jogador começa a estourar no final do ano. Tá fazendo agora para não estourar no final do ano. Aí chegando no final do ano, não tem nada para disputar, porque já estamos mal na Libertadores. Na Copa do Brasil, a gente sabe que o Amazonas não deve oferecer grande resistência, mas já estamos também poupando no Brasileiro. Daqui a pouco a gente está 3, 4, 5 pontos do líder, vem a Copa América, vamos ficar sem quase 6, 7 jogadores e é difícil recuperar. Vamos ver como vai ser o desenrolar da história. A diretoria está apoiando o Tite, até porque não é nem questão de apoiar, a diretoria está ciente, também está participando dessa avaliação do Tite sobre poupar, não poupar. Mas não estou gostando muito dessa história não, pessoal. Estou achando bem estranho e pode complicar o ano do Flamengo. É isso aí, pessoal. Trouxe aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, créditos do canal Disney e créditos do vídeo aqui na descrição desse vídeo, tá? Vamos lá, vamos pro vídeo, pessoal. Vamos ver o que eles acharam de Flamengo ontem na altitude. Perdeu a primeira no ano, hein? Mas o futebol do Flamengo tá bem fraquinho ainda. Tite e Vinha, é um Flamengo que perde a primeira no ano, né? Bom lembrar, boa invencibilidade do Flamengo, toma 2 gols no jogo e vamos lembrar aqui, quem não jogou, não teve Pedro, não teve Cebolinha, que até sofreu lesão, né, o Cebolinha. Então vamos lá, não teve Pedro, não teve Arrascaeta, não teve Ayrton 7 Lucas, não foram, certo? Não teve Léo Pereira, não teve Varela, né? Gente que sequer viajou. Você olha o banco do Flamengo ali, para quem não acompanha o Flamengo, para quem não é flamenguista, você olha o banco e fala, quem é esse? Quem é aquele? De onde vem esse menino e tal? É mais ou menos isso que o Flamengo fez hoje. Era realmente necessário? Era preciso sacar tanta gente, preservar tanta gente para o jogo de hoje? O Flamengo agora... Também não acredita na ciência? Não, tô perguntando. Eu vou fazer... Não, tem gente que acha que não... Eu vou fazer o óbvio dentro do que eu acredito. Eu acredito na ciência. Então, eu também era necessário. Era necessário. Eu acredito na ciência. Só pode ser uma. Era necessário e era óbvio, já foi explicado. O que a gente pode debater, é o que eu falava mais cedo, e não se pode interditar esse debate, a partir do que foi feito até ontem, anteontem, até aqui, era necessário pelos índices apresentados pelo Departamento de Fisiologia, pelo preparador físico, pelos médicos, por todo mundo. Por gente do Departamento de Saúde, Fisiologia do Exercício. A partir do que foi feito até aqui, você se debruça sobre esses dados, era necessário poupar para não estourar o jogador. Mesmo sem estar no banco? Você pode agora debater como o Flamengo vem conduzindo.
É a primeira derrota no ano. É um bom ponto. Só teve uma vitória também na fase de grupo da Libertadores até aqui. É uma outra ótica que você pode observar. E eu acho que está muito com a liderança comprometida. O Flamengo precisa esticar a corda bastante para se classificar na Libertadores. Em algum momento, quando se debruçar lá sobre a planilha da fadiga e tudo mais, ele vai ter que priorizar, porque não vai dar para virar no quinto, no sexto jogo e falar, mas o craque tal aqui, ele tá fadigado. Você tem que se planejar antes para esse cara não estar fadigado no jogo da Libertadores. O Edson Viana, se eu não me engano, que era o repórter da TV Globo, que ele faz a pergunta sobre a encruzilhada que o Tite ia ficar. E é isso. A partir de agora, o Tite, a cada 2, 3 semanas, ele vai ter uma encruzilhada. Entre a rodada 5 e a rodada 6 da Libertadores, ele vai ter uma encruzilhada. Ele vai ter que saber o que ele faz com o jogo de volta da Copa do Brasil, que ele vai precisar tentar resolver. É possível resolver na ida contra o Amazonas, para não ficar pendente do jogo da volta lá do dia 21, 22 de maio. Isso já ser um descanso. O que ele vai negociar no Campeonato Brasileiro, que ele vai ter que pontuar bem para algum momento ele sacar, porque eu não acredito mais que ele vai negociar com a Copa, com a Conmebol Libertadores. Os próximos 3 jogos do Flamengo... Eu não vou discutir com a ciência, mas eu acho que a gente pode discutir como é que você está trabalhando com os dados científicos até aqui. Eu acho que é isso. Porque o Flamengo não perdeu porque os 7 jogadores deixaram de viajar. O Flamengo não perdeu por causa de altitude. E ele não perdeu por conta do plano de jogo. Ele perdeu por conta das 3 coisas juntos. Então, se você já tinha um problema de fadiga, você tinha que entender exatamente quem ia entrar em campo. E a partir disso, você ter o melhor plano. Eu não acho que o Flamengo teve o melhor plano. Tanto que ele teve que corrigir a rota, ele bota o Léo Ortiz quase que como volante ali no primeiro tempo. O gol sofrido, para mim, não é exatamente sobre altitude. O segundo gol tem um erro que já vem de algum tempo do Flamengo. O Flamengo é mais sólido quando defende, quando ele está compactado. Sabe que eu discordo de você, e bem protegido. Tudo bem, aí você pode falar o tempo inteiro. Sim. O Flamengo, ele defende muito bem quando ele está compactado, bem posicionado, quando o Pulgar vinha bem, quando ele tinha tudo aquilo mais. Mas o Flamengo é um time que desde o ano passado, quando ele erra e ele tem que correr para trás, ele tem problemas. Então não é só altitude, tem muita coisa que ajuda a explicar. E eu reforço, a gente não pode interditar o debate do que o Flamengo se planejou para fazer até aqui. Sobre a fadiga, se o Pirner vai estourar, se o Breyer está machucado, se o André está no limite para se machucar, a gente tem que respeitar. Agora, a gente pode debater também quais são as prioridades e como é que o Tite está lidando com essa encruzilhada. Até aqui, é o que eu falei do normal lá do Palmeiras, voltar. O Flamengo só fez o normal, empatou com o Milionários, perder na altitude está longe de ser uma decepção, e ganhou do Palestino com um futebol muito abaixo do que pode desenvolver. Então, o Flamengo até aqui só faz o normal. A gente espera esse elenco, esse treinador, um pouquinho mais que o normal. Discorde. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também. Porém, ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo, time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3x3 ou 4x4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8x0. Jogar ali é muito complicado no tempo que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola, o Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3x0 logo depois, foi 3x2 no final das contas ali, e o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, aí eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com De La Cruz, raro, Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo, Gerson, é um time para ter a bola. E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço.
Tomamos o gol a 1 minuto, né, pessoal? Então, eu acho que o Binner tá até certo. Mas aí, tomamos o gol com 1 minuto. Já tem que botar alguém do lado do Bruno Henrique. Jogar sozinho também não vai conseguir. Então, eu acho que o Binner classificou bem. É o que todo mundo falou durante a semana. O Flamengo tem que ter a bola e tem que preencher o meio-campo. Não achei a escalação de 3 zagueiros errada, não. O problema é que com 1 minuto já estavam 1-0 os caras. Essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento. Não é que a gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de outros momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breiler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados, e quando você tem 3, 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel. O ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo, que mostra isso. Ele está deitado. E aí, eu até chamo atenção, olha a respiração dele, a barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas, o raciocínio é lento, a bola é mais rápida, e é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Eu vou olhar para o técnico? Para mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite e da comissão técnica, porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia, e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando que vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mas ainda estamos em abril. Não pode ser, como é possível? Esses jogadores já estão cansados, como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência, por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol? Por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo, e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras. Não é bem assim como o André está colocando, né? Porque, vamos lá, volto a dizer, o problema não é poupar, é como está sendo poupado. Em relação à Libertadores, pessoal, acho até normal. Vamos falar do Pedro. O Pedro jogou meio tempo contra o Palmeiras, jogou contra o São Paulo, meio tempo contra o Palmeiras e só vai entrar em campo contra o Botafogo no domingo. Ou seja,
em basicamente 2 semanas, de tempo, o Pedro vai ter jogado 45 minutos. Será que nós estamos em abril? Aí me desculpa, André, mas estamos em abril. Será que o jogador já está fadigado a ponto de ter que ficar tanto tempo fora? E volto a dizer, ontem não foi o problema. A discussão aqui não é o jogo de ontem. Ontem foi até normal. O problema é o futebol apresentado pelo Flamengo e essa troca, não é nem a troca, mas poupando muitos jogadores. Será que ontem não poderia ir mais 1 ou 2 para ver se conseguia um resultado melhor? Essa é a questão. Vamos voltar para o vídeo, pessoal. Aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar, em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência. Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim, amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi Bolívar. Nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como 6 chutes gol naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. Claro eu acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito, o Vitor Hugo vai reagir de outro, o Davi Luiz vai reagir de outro. Tem razão. Mas o meu ponto é, quando eu falo E há sessões de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3, é o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando é, o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, né, é chovendo molhado, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, do estadual. No jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu e a prioridade é estadual. Então, a política naquele momento foi acima da ciência. A diretoria que manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade, uma loucura, mas a diretoria que manda. Agora você tem um ponto. Agora, só rapidinho. Agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje
para ganhar do Independente Del Valle, também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas alguns jogadores como Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Pois é, mas gente, então, mas o que entra no segundo tempo hoje, você tinha mais a disposição. Então é o seguinte, então eu só acho o seguinte, a gente não pode... Tem mais trabalho lá, a gente não pode fazer a análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou ao, entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na altitude. Acho. O Palmeiras não errou porque ganhou. Não acho. As decisões foram iguais. Mas a visão para mim não é essa, André. Não acho. O que eu estou falando é, naquele dia, a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia, o político estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você em tese também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu duas das suas das três principais peças. Para mim são Arrascaeta, Pedro e De La Cruz. Pedro e De La Cruz fora. Então é porque vinha agora. O Pedro, imaginávamos poupado porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carlinhos não está escrito, o Gabriel está suspenso. Não, aí você tira. Então você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá do Nova Iguaçu que eu estou falando. Tanto eu falei isso pro Birne, já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, que eu acho, com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa ficar ruim dentro de um jogo. E tem o Palmeiras tem e o Grêmio também que convence muito mais já, não é que o time não tem capacidade, do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos, que mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor, não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor, tem uma confiança que já vem entrando, do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo, eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram para rodar. Os protagonistas são sempre os grandes titulares e as grandes contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Então, assim, até a política, o Flamengo ele contrata grandes estrelas. O Palmeiras ele contrata bons jogadores e valoriza muito e dá protagonismo aos jovens. Isso tudo ajuda a explicações, não é só altitude pelo resultado. Tem razão. O que eu acho, desculpa, o que eu acho é a gente não pode interditar. Porque a ciência ela é muito importante. Mas o Flamengo em algum momento achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. Sim. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é, eu discordo só um pouco do Birner, empatar com Milionários na altitude, poupando ou não tendo, normal. Não acho normal, acho um resultado ruim. Então, pode se achar normal, no âmbito geral. Vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é meu ponto, que dá para falar de trabalho também. Intervalo no nosso linha de passe. É isso aí, pessoal. Só para terminar aqui, vou discordar uma coisa e concordar outra com o Pedro Ivo, né? Primeiro, eu sei que a base do Flamengo não entra como protagonista, mas ontem entrou e mudou o jogo. A pouca chance que nós tivemos de empatar o jogo foi com a garotada. Entram sempre, não entram, são protagonistas, aí é outra história. Mas ontem entraram e entraram bem, né? Então a gente quase teve a chance de empatar porque os garotos entraram. E concordo com ele com isso. O Flamengo, ele tem que fazer mais do que o normal. Não quero nem colocar a questão aqui financeira, com esse papo que eu não concordo muito. É o time mais rico, nem vou por esse lado, mas estou falando na questão de jogadores mesmo. A questão de você pensar no campeonato. O Flamengo poupou contra o Milionários. Aquela derrota para o Milionários é o problema nosso. Não é a derrota de ontem. O Flamengo vai perder o primeiro lugar no grupo da Libertadores por causa daquele empate contra o Milionários, um time que estava morto. E assim que o Flamengo fez 1-0, o Tite tirou quase todo mundo de mais importante. Aí os caras empataram, a gente não teve força para buscar a vitória. Então, a estratégia do Flamengo está sendo errada. Poupar tem que ser aos poucos. Tem que revezar aos poucos. Um dia tira o fulano, outro dia tira o ciclano, outro dia tira o beltrano, né? Volto a dizer,
ontem, no caso, né? Não achei problema. Eu achei a situação bem comum, não tinha muito o que fazer. Podia jogar todo mundo lá. Podia colocar o time de 81 lá. Ia ser complicado. O problema é que o Flamengo não está jogando bem. O Flamengo está com esse papo de revezamento muito cedo. Vamos revezar, beleza. Tem Botafogo agora. Dá para revezar. Ah, mas é clássico e tal. Deixa no banco. Se precisar, bota no segundo tempo. A gente pegou o Atlético Goianiense, gente, primeira rodada. Não dá para ter revezado lá no Atlético Goianiense. Ah, mas o jogo foi suado, a gente ganhou no finalzinho. Sim, isso foi depois do jogo. Esse é o assunto depois do jogo. Mas antes do jogo, você pegando friamente a tabela, pô, Atlético Goianiense ou Palmeiras? Não. Entrou todo mundo contra o Atlético Goianiense e tirou todo mundo contra o Palmeiras. Entendeu? Então, realmente, não concordo com a situação do Flamengo, mas está começando ainda, tem muita coisa para rolar e vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Quem gostou aqui do vídeo, curte o canal, siga nossa página, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, né, pessoal? Para dar aquela força para o nosso trabalho aqui, que sempre quando a gente puder, vamos trazer assuntos sobre futebol. Se você é cartoleiro e gosta de jogar cartola, temos a liga aqui do nosso canal. O link está na descrição do vídeo e o contato do canal também está na descrição do vídeo. É só entrar lá, entrar em contato com a gente para participar da nossa liga. Tem prêmios por rodada e tem prêmios na Liga Clássica. É isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Domingo, 11 da manhã, Flamengo e Botafogo. Muda a chavinha, já é brasileiro. E é importante a gente vencer para continuar lá em cima da tabela, porque vem Copa América aí. E se o Flamengo não tiver com uma pontuação legal, bem provável que não consiga somar alguns pontos na